4. Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal, JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, bem como os casos em que deferido os benefícios de assistência judiciária gratuita, o recolhimento da taxa judiciária será feito na seguinte forma. Inciso 1. Nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 UFEPs será pago afinal pelo réu se condenado. Inciso 2. Nas ações penais privadas, será recolhido o valor equivalente a 50 UFESP no momento da distribuição ou na falta desta antes do despacho inicial, bem como o valor equivalente a 50 UFESP no momento da interposição do recurso cabível, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 806 do Código de Processo Penal. Artigo 1095. O recurso de apelação de litisconsorte, assistente ou poente, terceiro interveniente ou prejudicado estará sujeito às mesmas disposições que regem, quanto à taxa judiciária, os recursos das partes. Artigo 1097. Ao verificar em qualquer fase do processo a existência da taxa judiciária devida, mas ainda não recolhida, o escrivão providenciará, independentemente de despacho judicial, nesse sentido, a intimação do responsável, para comprovar o recolhimento, conforme o previsto na Lei Estadual 11.608, certificando-se nos autos decorridos 5 dias da inércia da parte, fará sua conclusão ao juiz. Parágrafo 1º. Deverá o escrivão, quando extinta a execução fiscal, verificar se o vencido recolheu as despesas para a prática dos atos processuais, em guia própria destinada ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça. Em caso negativo, deverá providenciar a intimação independente de despacho da parte vencida para o pagamento. Parágrafo 2º. Nas execuções fiscais, se houver pagamento realizado de forma administrativa que inclua as custas e as despesas processuais, caberá ao escrivão, independentemente do despacho, providenciar a intimação das fazendas públicas para realizarem o repasse por meio das guias próprias ao Estado de São Paulo e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Artigo 1098. Os processos findos não poderão ser arquivados sem que o escrivão judicial certifique nos autos estar integralmente paga a taxa judiciária, com a respectiva vinculação da guia, os honorários devidos ao órgão público ou entidades conveniadas, a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 77 do Código de Processo Civil e as contribuições, ou sem que faça extrair certidão em que sejam especificadas essas parcelas para fins de inscrição da dívida ativa. Parágrafo 1º. Antes da extração da certidão referida no caput, o escrivão judicial providenciará a intimação do responsável para o pagamento do débito nos moldes do artigo 274 e parágrafo único do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Não tendo sido atendida a notificação no prazo de 60 dias da expedição da notificação, a certidão extraída será encaminhada à Procuradoria Fiscal, quando se tratar de devedor domiciliado na capital, ou à Procuradoria Regional respectiva, quando se tratar de devedor domiciliado em outra comarca. Parágrafo 3º. Nas ações penais em geral, a cobrança de taxa judiciária eventualmente devida será efetuada pelo ofício de justiça por onde tramitou o processo, que será responsável inclusive pela expedição da certidão de dívida ativa, em caso de não pagamento. Parágrafo 4º. A confecção da certidão para fins de inscrição da dívida ativa é obrigatória, independentemente do valor definido em lei, para autorizar o Poder Executivo Estadual
a não ajuizar ou desistir de ações para exigência de débitos de natureza tributária. Parágrafo 5. Nos casos de gratuidade da Justiça, o recolhimento da taxa judiciária correspondente à parte a quem foi concedido o benefício será realizado pelo vencido, salvo se também for beneficiário da gratuidade, antes do arquivamento dos autos, sob pena de adoção das providências indicadas nos parágrafos anteriores. Parágrafo 6º. No caso de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, previsto nos artigos 5 e 8 da Lei Estadual nº 11.608, satisfeita a execução, a comprovação do pagamento será providenciada pela parte sem possibilidade de arquivamento dos autos enquanto não certificada a integralidade do recolhimento das custas. Em não havendo o recolhimento, a serventia providenciará a extração da certidão prevista no caput deste artigo. Artigo 1099. Os custos para expedição de certidões e extração de cópias reprográficas de processos serão fixados pelo Conselho Superior da Magistratura e publicados periodicamente no Diário de Justiça Eletrônico. Artigo 1100. Nenhum recolhimento será exigido para a prática de qualquer ato processual sem expressa previsão normativa. Artigo 1101. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na ação popular ficará o autor, salvo comprovada má-fé, isento da taxa judiciária. Artigo 1102. Não é devida a taxa judiciária em procedimento de dúvida. Artigo 1103. Não cabe reclamação administrativa contra cobrança de taxa judiciária, contribuições e despesas em processo judicial. Parágrafo único. Quando o incidente relativo à exigência de taxa judiciária, contribuições e despesas se travar em processo judicial, a decisão será do juiz do feito e o recurso cabível será unicamente o previsto na legislação processual, competindo seu conhecimento à instância superior.